E aí, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que foi lançado aí de Vampire em 2024. Vamos dar uma olhadinha como é que foi o roadmap, né? Como é que foi a projeção de estrada deles para o ano de 2024 e o que foi entregue. E vamos ver aí o que eles pretendem entregar para 2025 também, né? Fazer uma análise aí do que está sendo proposto, o que a gente pode esperar agora para o próximo ano vigente. O vídeo de hoje ele é um patrocínio de Joystock. Então, o Joystock aqui, o nosso maior vendedor de cartas singles de Vampire do Brasil. Então, eles estão de férias aqui, mas pode fazer os seus pedidos, que os produtos serão enviados aqui para o comecinho de janeiro. Se está faltando alguma carta aí para poder fechar o seu deck, sua coleção, não deixa de entrar em contato com o Joystock. E falando em cartas, vamos então começar aqui agora com o roadmap. Vamos começar com 2023 e 2024, né? O que foi colocado lá em 2023, no final de 2023, como perspectiva para 2024? Vamos só abrir uma tradução aqui para poder facilitar um pouquinho. Então, beleza. Então, para 2023, vamos. 23 eu vou começar meio por alto e 24 e 25 a gente lê junto, tá? Então, foi anunciado aí os decks de Ravenous, Salubre e Tizmice. Esses decks aqui saíram na gringa no final de 2023. Aqui pra gente, a pré-venda começou pela Conclave em abril. Começou em abril. A perspectiva de entrega era agora para o final do ano. E infelizmente, não, eles já prorrogaram aí para finalzinho de janeiro de 2025. Então, por enquanto, nós ainda não recebemos Ravenous, Salubre e Tizmice em português. Então, falando um pouquinho aqui, né, Ravenous, do deck do Ravenous, do Salubre e do Tizmice. Até aqui, notícia relativamente velha, né? Isso aqui foi entregue certinho ao longo do ano de 2024 lá para fora. Brasil, a gente ainda está esperando aqui algum tempo. Hecata e La Sombra, então ambos os clãs tinham sido anunciados para o roadmap de 2024. La Sombra de fato foi entregue há pouco tempo, né? Então nós já recebemos aqui o nosso primeiro pré-con de La Sombra, inclusive já tem unboxing aqui no canal para quem quiser conferir. Hecata nós já estamos com alguns spoilers de Hecata que já foram revelados, né? Alguns minions, já saiu o Hunting Ground, então já temos aí algumas besteirinhas aqui do novo clã, que basicamente engloba aqui os clãs da necromancia, né? Então, para quem leu aí o Cultos dos Deuses de Sangue, que saiu pela Galápagos aqui em português, vai ter um pouquinho mais de noção aqui do que são os Hécatas, mas basicamente para o Vetes ele é um clã novo que vai envolver ali os Harbingers of Skull, Samedi, Giovanni, né? Então todos esses clãs aí que mexem com a necromancia. A nova disciplina deles é o Oblivion, que é uma disciplina que vem aí também em parceria, né, vamos colocar aqui em sintonia com os Las Sombras. Então a gente já tem algumas cartas de Oblivion pelas Las Sombras e em breve vamos ter mais algumas de Hecata. Então Hecata não, apesar de ter sido anunciado no roadmap de 2024, ele vai ficar agora para o começo de 2025. Foi anunciado o deck de 30 anos, né, aquele deckzão dos historiadores, deckzão de voto. Esse também tem unboxing aqui no canal, a gente abriu ele junto aqui. E foi anunciado também o Sabá, né? Aqui após o deck de 30 anos, finalmente entraremos no Sabá. Eles recomendam aqui a leitura do Sabá, quinta edição, também da Galápagos, para poder conhecer um pouquinho sobre o Sabá, porque ele não vai sair nos mesmos padrões que ele saiu previamente pelo Vetes. Ele vai entrar num caminho de trilhas ali, né? De caminhos, que é o caminho de Caim, caminho de Catari, caminho da morte e da alma, e o caminho do poder e da voz interior. Então a gente vai saber um pouquinho mais sobre Sabá, agora provavelmente para 2025. Então esse aqui, apesar de estar no roadmap de 24, a gente ainda não tem muitas informações. A variante para 2 jogadores, né? Por enquanto nós sabemos que a Black Chantry continua trabalhando com ela, mas ainda não foi entregue também, e algumas erratas. Então, até aqui, esse aqui foi o roadmap de 2023. O que efetivamente então aconteceu de 23 e 24, né, perdão. E o que efetivamente então aconteceu em 2024? Nós tivemos a entrega na gringa de Ravenous, Salubre e Tizmice. Aqui pela Conclave, a pré-venda iniciada em abril, com previsão agora, nova previsão de entrega para o final de janeiro. O deck de Hecata e La Sombra. Hecata ainda não foi entregue, La Sombra foi entregue na gringa há 2 meses atrás. Ainda não temos previsão para o lançamento em português. E o 30 anos também já foi entregue na gringa recentemente, também sem previsão, com data ainda para lançamento no Brasil.
A Conclave ela deu uma nota recente falando sobre o atraso e o adiamento. Então, para quem quiser ler aqui, eu vou deixar o link na descrição também, falando um pouquinho do porquê que foi adiado, os motivos, causas, circunstâncias, e falando então que além do adiamento da entrega do Ravenous, Tizmice e Salubre, que eles iriam iniciar a pré-venda do La Sombra e do 30 anos, tá? E o La Sombra, o 30 anos, sem aquela caixa rígida que a gente abriu aqui no unboxing. Nós ainda não temos a previsão de quando que eles vão iniciar essas pré-vendas, mas eu imagino que deva ser para janeiro, quando eles começarem a entregar os produtos da pré-venda de abril. E agora falando um pouquinho então sobre o roadmap de 2024 e 2025. Então o que a gente pode esperar agora para o ano que vem? Vamos traduzir aqui a página rapidinho também, ficar um pouco mais fácil aí para quem não entende de inglês. Então, saudações, o que nós temos programados para 24 e 25, além da produção de 25. Eu vou começar falando da notícia em si e depois eu dou a minha opinião sobre o que a gente passou por aqui. Então, o 2024 foi um cronograma de lançamento mais leve, eles focaram ali no 30 anos, no pré-construído dos La Sombras, abriram a impressão sobre demanda para a Europa pela GamePod, atendendo uma necessidade crítica lá. O deck pré-construído Hecata foi planejado para ser lançado junto com o deck de La Sombra, mas sentimos que uma quarta rodada de testes do jogo seria necessário. O trabalho de tradução de Hecata para o francês, espanhol e português, então nosso idioma aqui já foi concluído, né? Os arquivos de impressão já foram enviados para a gráfica e o Hecata está atualmente programado para ser lançado ao final de fevereiro de 2025. Então já teremos algumas prévias mais em breve. Os testes para os New Bloods do Ravenous, do Salubre e do Tizmice, além de La Sombra e Hecata, também já foram concluídos e prevemos esse lançamento para o segundo trimestre de 2025. Então, por logística, serão lançados em ondas, sendo Ravenous, Salubre e Tizmice na primeira onda, La Sombra e Hecata na segunda onda. Estamos atualmente na segunda rodada de testes para o deck do Sabá. Esse é um projeto ambicioso, explorando o Sabá com muito mais profundidade, né? E provavelmente aqui precisaremos de uma quarta rodada de testes para ele. Do jeito que está, estamos mirando numa data de lançamento cronometrada para a Semana do Pesadelo, em Ohio, que vai acontecer aqui em junho de 2025. Então teremos Sabá aí provavelmente para metade do ano de 2025. Como mencionei anteriormente, recomendo fortemente a leitura do Sabá, quinta edição. Esse livro aqui que saiu pela Galápagos, né? Então você encontra com alguma facilidade aí em livrarias. Então é um livro que você pode adquirir para poder conhecer um pouquinho mais da história aqui do Sabá e da Mão Negra, e ele vai falar um pouquinho sobre os caminhos, né? Então o caminho de Caim, caminho de Catari, caminho da morte e da alma e o caminho do poder e da voz interior. Então aqui a gente vai ter os símbolos de todos esses caminhos que foram citados, né? E, após o deck do Sabá, deixaremos de lado os decks pré-construídos para lançar dois lançamentos temáticos, Brasil by Night e Shadows of New York. O Brasil by Night é um lançamento pessoal ali da Black Chantry, pois perderam 5 membros da comunidade brasileira de VTES durante a pandemia da Covid-19, então eles decidiram homenagear esses jogadores com cartas de cripta, né? Então teremos vampiros aí especiais para esses 5 jogadores e exploraremos a nação mais profundamente com cartas de biblioteca e das cartas de criptas adicionais. Então, bem bacana isso aqui, né? Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre a opinião. E com Shadows of New York, cobriremos os personagens e eventos das visual novels Shadows of New York e Coteries of New York para Vampire the Masquerade. Ambos os conjuntos você pode esperar cartas de cripta e biblioteca, adicionados a seitas de Camarilla, Anark e Sabá. Prevemos um lançamento para o terceiro trimestre de 2025. Então vai ser aqui para o finalzinho do ano de 2025. Isso cobre amplamente os lançamentos de 2025. Olhando além do horizonte para 2026, acho que podemos esperar pacotes dos New Bloods, né? Tanto do Sabá, dos caminhos do Sabá, quanto temáticos de Fall of London, Brazil by Night e Shadows of New York. É possível também mais decks pré-construídos na temática de Path, mas para lá ainda tem muito trabalho a ser feito em 2025. Em relação ao metagame atual de torneios, a possibilidade de erratas, eles estão de olhos aí em como que as tendências têm ficado, né? Eles estão cientes das preocupações com os Anarks, que ficaram muito fortes ali no V5, de modo geral. Existem 3 maneiras de abordar isso, que seria banindo cartas, emitindo erratas, ou desenvolvendo cartas novas para poder combater e interagir com essas cartas problemáticas. Em termos de banir cartas e emitir erratas para cartas, acho que terminamos em grande parte esse método para abordar problemas. Temos cartas em nossa lista
de observação internas e ainda podem exercer métodos para poder lidar com elas. Então, há duas cartas específicas que já vão passar por uma revisão de texto, a gente vai ver logo abaixo quais cartas são essas, e eles podem se dizer que são bem próximos de um nível de conforto entre as cartas Legacy, né, as cartas velhas existentes, e as cartas de VTS de quinta edição. Além disso, teremos decks pré-construídos de Hecata, pacotes do Ravenous, Salubre, Tizmice, La Sombra, Hecata e New Bloods sendo lançados nos próximos 2 a 4 meses, que é o que foi dito lá em cima. E eles querem ver como que esses novos lançamentos vão impactar no meta antes de tomar decisões de banimento, de erratas e derivados. Quanto às duas cartas mencionadas a seguir são Baba Yaga. Essa será substituída por uma nova carta chamada Gorgo, uma nova arte, mas de resto são as mesmas estatísticas e habilidades especiais. O mito russo do mundo das trevas, né, a Baba Yaga, ainda está sendo trabalhado no cânone do V5 e pode acabar não nos permitindo usar a Baba Yaga como uma personagem de VTES. É muito importante, né, ressaltar que o VTES ele usa o V5 como base do cânone para o jogo, então o que acontece no V5 impacta diretamente no VTES. No interesse de ter um card publicado uma vez somente em PDF, lançaremos Gorgo em uma próxima antologia definida para 2025, data de lançamento ainda não determinada. E Grande Benção, que é o Major Boom, em relação ao card que tornava jogável somente após uma ação de sangramento ter sido resolvida, após a prioridade ter sido passada, e quaisquer modificadores de ação e reações, mas também cria uma janela para jogar modificadores de ação adicionais após essa resolução. Isso não funciona dentro da mecânica do game, então ela será relançada com um texto de carta atualizado no próximo pacote promocional de 2025, com data ainda não determinada. Muito obrigado aos testadores e organizadores de eventos e a vocês como jogadores. Estou ansioso pelo próximo ano, repleto de lançamentos de VTES. Ben Peel. E aqui uma préviazinha de uma nova Hecata, né, desenhadas aqui pelo Ken Maya Jr., que ilustra Vampire desde 1994. Então, um vampirozinho Hecata, cap 6, com duas disciplinas aqui no superior e uma no básico. A Lenelli pode trocar uma carta da sua mão por uma carta de library que esteja na sua Ash Heap, com uma ação com mais 1 de stealth que custa ela 1 de blood. Então ela cavuca lá no seu cemitério, pega uma cartinha, bota de library, bota ela na sua mão, com uma ação com mais 1 de stealth que custa 1 de sangue. Então esse aqui é o roadmap para 2024 e 2025, né? Final de 2024 e início agora de 2025. Então vamos fazer aqui alguns comentários mais pontuais para a gente poder finalizar aqui o ano. Então, até então, coisas muito boas. Também tivemos lançamento da impressão sobre demanda na Europa via GamePod, ajudando a atender uma necessidade crítica lá. Bom, aqui no Brasil a gente teve, eu falei que não teve nenhum lançamento, mas na verdade a gente teve a entrega atrasada dos New Bloods que foram anunciados, são New Bloods que foram lançados em 2022, né, e eles foram entregues, aqui no Brasil eles entraram em pré-venda em 2023 e foram entregues somente em 24. A pré-venda era para ter sido entregue no final de 23 e acabou sendo adiada para o início de 24, similar ao que está acontecendo agora com o Ravenous, o Tizmice e o Salubre. Mas basicamente esse foi o único lançamento em 2024. A gente não teve nenhum outro lançamento em português no Brasil. Tivemos lançamentos de VTES, como a gente já comentou, que dá para trazer importado, mas lançamentos oficiais nós efetivamente não tivemos em 2024. Então o Brasil também estamos com uma necessidade crítica de atender novos jogadores, demandas aqui no país também. Deck construído do Hecata, foi planejado para ser junto com a Sombra, acabou não sendo, o Hecata precisou de mais testes, até aqui acho que tudo dentro dos conformes. Falar um pouquinho sobre Sabá. O que é interessante aqui no Sabás, né? Os decks pré-montados de Sabá, eles não serão decks baseados em clãs. Então, em vez de você ter, por exemplo, um deck de Malkaviano anti-tribo, um deck de Tizmice, quando os Tizmice eram lá do Sabá, lá em terceira, né? Ou um deck de La Sombra, também, quando eles eram do Sabá, alguma coisa assim, ou de alguns antitribos, né? Bruhá, Malkaviano, Toreador, etc. Aqui, os decks eles vão ser pelo caminho. Então vai ter deck do caminho de Caim, vai ter deck do caminho de Catarre, e aí dentro desses decks dos caminhos, dentro dos paths, né, que eles chamam, você provavelmente vão ter vários clãs ali. A gente ainda não sabe, galera de testers, eu sei que já tem uma noção um pouco melhor, mas quem não é teste, quem não faz os testes ainda, a gente ainda está com um pouquinho de informação pendente ali de como é que vão funcionar exatamente esses caminhos, né? Mas eles vão conseguir interagir de alguma maneira com os sabás antigos também.
Então, isso aqui vai ser bem legal, vai dar uma revitalizada aqui no jogo. Eu particularmente achei isso aqui bem interessante. Ansioso para poder ver. Sobre os novos lançamentos. Bom, Brasil by Night, extremamente legal. Como brasileiro, eu acho que é difícil não ficar empolgado com uma expansão aqui baseada no nosso país, né? Claro que o Fall of London, por exemplo, apesar de ser baseado ali na queda de Londres, né? Que isso está no lore do V5, não é um set gigantesco, né? É só um complemento de cartas, é pequeno. É possível que o Brasil by Night seja pequenininho também. Espero que não. Gostaria de ver um set um pouquinho maior. E tô bem ansioso para esse aqui. Mas admito que o Shadows of New York me pegou aqui no coraçãozinho. Porque essa expansão baseada nas duas graphic novels, que é o Shadows of New York e Coteries of New York, me chamou muito a atenção. Porque essas duas novels, elas têm personagens muito legais. E eu particularmente gosto muito de ver personagens que eu já conheço sendo introduzidos dentro do jogo. Então, quando veio, por exemplo, o Ian Carfax no deck de 30 anos, para quem tá lendo lá o Presas do Inverno, por exemplo, que saiu aqui no Brasil também pela Galápagos, você pegar um personagem ali dos quadrinhos e ver ele sendo colocado, né, dentro do jogo, você poder jogar com ele, isso é muito legal. Meu sonho é ver personagens do Vampire the Masquerade Bloodlines sendo introduzidos dentro do card game, em especial a Therese e a Jeanette Foreman, que são duas malcavianas ali que eu particularmente gosto bastante, eu tenho inclusive elas tatuadas aqui na perna. São dois personagens que eu adoro, não somente, né, existem vários personagens muito legais ali. A gente já tem o Beckett também, que tá nas cartas, né, mas o próprio Jack, do Smiling Jack, ele nunca virou um Minion, né, ele aparece bastante lá no Bloodlines também. E aqui é a mesma coisa, então esse jogo Coteries, ele é protagonizado por 3 vampiros diferentes, e você interage com uma dezena de vampiros. Essa aqui, inclusive, é a princesa com que a gente mais interage. Aqui no Shadows of New York, você é um personagem somente que você controla, que é essa lá sombrinha aqui, mas também mesma coisa, você interage com vários personagens. Tem um xerife gangrel que ele é recorrente em ambas as histórias, tem uma malcaviana, a Hope, que ela é muito legal também, e ela também é recorrente em ambas as histórias. Para quem tiver interesse em jogar primeiro, Coteries of New York é o primeiro, Shadows of New York é o segundo, e recentemente saiu o Reckoning of New York, que é o terceiro jogo também. Não cheguei a jogar o terceiro ainda, mas o 1 e o 2 são bem legais. Então, esses aqui me deixaram bastante empolgados, porque eu particularmente gosto muito de ver personagens já existentes sendo introduzidos dentro do jogo. Baba Yaga, essa é uma personagem que ela não existe impressa, ela é de uma edição PDF. Existem várias cartas da edição PDF, né? O Montano, o Vlad, o Mitras. Essas cartas elas podem ser impressas e são consideradas originais, contanto que sigam o protocolo de proxies dentro dos campeonatos. Mas essas outras cartas que eu falei, elas foram impressas como promo ou em algum set complementar. E a Baba Yaga não. A Baba Yaga ela é uma carta que ninguém tem. Assim, quem tem ela via proxy, seja uma impressão até mais sofisticada, DTC, alguma coisa assim, mas ela nunca foi impressa de maneira oficial em hipótese nenhuma. Então, jogar Baba Yaga para escanteio e fazer um novo Minion que faz exatamente a mesma coisa, com um nome diferente, mas tá no mesmo grupo e tudo, acho super assertivo. Se eles não podem ou se tem algum problema na utilização do nome ali, do folclore eslavo, então bota um ponto final mesmo, antes de imprimir, antes de fazer com que os jogadores peguem essa carta e percam acesso a ela. Então, já que ela nunca foi nem impressa, então já altera o nome logo, já altera a arte e já manda imprimir a nova vertente dela, e sou 100% a favor disso aqui. Então, para quem não conhece a Baba Yaga, é essa daqui, tá? Então, ela é um vampiro independente, um Nosferatu independente, capacidade 11. Uma vez por turno, a Baba Yaga pode desvirar quando ela fizer uma ação de recrutamento de aliados ou de retainers com sucesso. E uma vez por round, ela pode queimar 1 de sangue para transformar a mão dela agravado esse turno. Ela tem 2 de força e blida 2 por padrão. Então, Baba Yaga. E ele fala aqui da grande benção, né, que vai sofrer a errata no texto, que é o Major Boom. É uma Master Out of Turn, que apenas usado se um Matusalém for blidar um Minion, for blidado por um Minion que você não controla, e esse bleed for de 1 ou mais depois que os bloqueios forem declinados. Você coloca essa carta em jogo, você queima o pool do bleed, ao invés da pessoa que estava sendo blidada, e essa carta ela fica em jogo, né?
e numa próxima vez em que você for blindado, você pode queimar essa carta para que aquele Matusalém tome o bleed por você. Então eles vão reajustar aqui esse texto para poder ficar mais palatável. Agora, uma das coisas que eu achei bem legal, assim, que pode ter passado batido, é que tanto no Major Boom quanto na Baba Yaga, ele coloca aqui, ó, lançaremos Gorgo em uma próxima antologia definida em 2025. Então, a última antologia que a gente teve, se não me falha a memória, foi o Anthology 1, que traz uma porrada de carta legal, a Show Table, Unleashed Hell Fury, uma cripta bem legal, traz Carlton, então tem uma pool bem bacana. E essa Anthology aqui, ela não é citada em momento algum do roadmap. Então, além de tudo o que foi citado, nós possivelmente teremos uma Anthology saindo para 2025 também. Então isso aqui muito me agrada. Isso aqui eu acho que é uma das partezinhas assim que passou aqui de maneira sutil, mas que é uma informação extremamente importante. Mas é isso. Me dizem o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado dessas novidades. Eu, particularmente, estou bem empolgado com tudo que está vindo. Bem empolgado com Hecata, que já deve sair agora aqui já no começo do próximo ano, né? Janeiro aí a gente, se der tudo certo, a Conclave já está entregando os produtos que estavam de pré-venda no ano que vem, no ano passado, e agora para o ano que vem a gente já deve abrir também as pré-vendas pro 30 anos e pro La Sombra. Então quem não teve oportunidade de pegar esses produtos importados, com sorte aí vai ter oportunidade de pegar esses produtos de maneira nacional, diretamente no Brasil também, sem imposto antecipado, com frete um pouco mais em conta, e sabendo que vai comprar aqui, vai chegar ali, ou mesmo pegar, que inclusive é o que eu mais incentivo, peguem em suas respectivas lojas na sua cidade, incentivem os lojistas a trazer mais produto, porque não é só incentivar o Vampire dentro da sua própria casa. Vampire é um jogo que ele precisa de 4, 5 pessoas, então incentivem a comunidade, estejam presentes dentro das lojas, faça com que a loja tenha interesse em trazer produtos para que novos jogadores tenham acesso, porque quando você convence um jogador a aprender o jogo e você explica para ele e ele se interessa, se não tem produto na loja, não adianta, esse cara não vai comprar e ele vai ter, ou ele vai ficar jogando com proxy e é isso. Então, incentivem as lojas a trazer cartinhas e incentivem a sua comunidade dentro da sua própria cidade. No mais, vejo vocês em 2025. Tenham todos um excelente final de ano e até a próxima.